Salve, salve comunidade! Eu tô aqui hoje, nesse 7 de janeiro, para falar com vocês sobre um ponto super importante que eu tenho observado em São Paulo, que é o crescimento do processo de megafavelização e das favelas, né? O que é a megafavelização? É um fenômeno que transforma espaços vazios ou então espaços em locais ou territórios emergentes que eles são ampliados, são feitos barracos e por aí vai. Então, um dos grandes problemas dessas megafavelização é que dentro desses territórios a dinâmica sociopolítica ou a dinâmica de decisão muitas das vezes não parte dos moradores, mas de um sistema que tem um autocontrole e inclusive lá dentro vende vendas de terreno, essas coisas todas. Ok. Eu, nos últimos anos, tenho pensado que é necessário a gente fazer uma espécie de cadastro nacional de moradia. Como boa parte das cidades de São Paulo e do Brasil não tem esse cadastro de moradia, a gente pode começar utilizando o próprio Gov.br para a gente integrar o sistema de identificação de moradia. Por quê? Quando uma fiscalização, assistente social ou qualquer coisa entre em uma dessas ocupações e que faça um levantamento de ficha, que traga esse catálogo de informação, a gente pode começar a discutir o caso da prisão, Primeiro a gente precisa compreender que existe um recorte, um dano social provocado pela falta de políticas efetivas. Isso é o primeiro ponto. O outro ponto é de que a gente não tem um projeto ou um sistema de catalogação ou de levantamento dessa situação específica e assim ocasiona que a gente fica na mão de papéis, de pesquisadores e aí por aí vai. A gente não tem uma dinâmica funcional de dados, até porque a gente não tem um software ou uma interligação, como eu disse, com o próprio Gov. Esse sistema poderia começar por São Paulo se a gente tivesse deputados estaduais ou federais capazes de compreender o próprio estado, Mas como eles vivem naquele cercadinho de Brasília, naquele mundo de Brasília, como se tudo de São Paulo acontecesse lá, e o povo fica à mercê, não só desses criminosos que vendem a preços absurdos para terrenos, micros terrenos para essas pessoas miseráveis ou então paupérrimas, pessoas em extrema pobreza. E o que acontece? A manutenção desse sistema, ele só é permitido porque a gente não tem lei e nem fiscalização efetiva. A lei, ela tinha que ser pautada com base numa estrutura de convivência urbana ou de um possível plano de moradia efetivo, Não esse plano de moradia que a gente vê hoje para São Paulo, que mais fica no papel do que sai para a realidade. Não precisa trazer dados, Deputados federais, estaduais ou governador não precisa colocar dados no site, porque eu acho que quando a gente está na rua, quando a gente vê a situação das pessoas, quando a gente se integra nesse território também, não só do aluguel, mas também da falta de acesso ao crédito para comprar sua própria residência, isso condiz muito com o que a gente está dizendo aqui, A falta de consciência até sociopolítica do próprio governador do estado de pensar políticas habitacionais efetivas. Por quê? Porque o crime, muitas das vezes, nasce dessa falta de acesso, dessa falta de condição de acesso. Algumas pessoas são obrigadas a permanecer em territórios que, muitas das vezes, violentos, entregue ao processo de drogadição por um sistema cultural, não mais pelo sistema só de política pública, aí já integra outras coisas, mas que não vai mudar tão fácil porque não temos pessoas não só capazes de aplicar pesquisas que já foram efetivadas por grandes teóricos e pesquisadores, mas porque eles acreditam que isso está muito distante da realidade. Essa distância da realidade provoca o quê? Eles ficam mais agressivos e criam políticas de repressão, que é o que eles mais sabem fazer. Então, esse primeiro vídeo, gente, foi para discutir exatamente isso, quem sabe um cadastro nacional de política habitacional, para que as pessoas possam se cadastrar e ter lá, por exemplo, a segunda via da sua documentação, facilitar um processo de inventário, facilitar o processo para não pagamento de taxa, como é o caso de um ITCMD, que é um imposto que tem que ser pago
para o próprio governo estadual, né, e outras taxas que as pessoas precisam pagar, sendo que o Estado nunca deu uma pá, né, de areia para construir nada. Na verdade, ele tira, ele oprime, e se ele puder, além de tirar e oprimir, ele te joga na lama.